Bom dia, bom dia, bom dia, rapaziada do uniforme. Estou trazendo aí para vocês a minha aula Roma Antiga. É uma aula da 600. É a aula 04 do B4. Ela possui 2 semanas de duração, com 9 conceitos históricos, e o maior deles é governo republicano, com 600 símbolos ou glifos e tempo aproximado de produção historiográfica de 6 minutos e 20 segundos. Agora a gente passa aí para o outro lado, onde eu vou apresentar o arquétipo e vou fazer o comentário de cada um dos conceitos históricos. Vamos junto. Muito bem, rapaziada. O meu conceito histórico número 1 é a origem histórica de Roma. Nas 7 colinas, às margens do rio Tibre, formaram-se aldeias de latinos e sabinos. Por volta do século 8 antes do Cristo. Origem lendária de Roma é meu conceito histórico número 2. O reino de Alba Longa, governado pelo rei Numitor, que tinha um irmão invejoso, Amulho, que o prendeu e tomou o seu lugar. Mandou prender também a filha, Rea Sílvia. Porém, o deus Marte apaixonou-se por ela e deu-lhe 2 filhos gêmeos, Rômulo e Remo. Amulho mandou que os bebês fossem atirados no rio Tibre. Dias depois, um camponês encontrou-os sendo amamentados por uma loba. Decidiu protegê-los até crescerem. Depois de conhecerem sua história, expulsaram o rei e libertaram seu avô, Numitor, que voltou a ser rei. Retornaram às margens do rio Tibre e fundaram Roma. Porém, na disputa pelo poder, Rômulo matou Remo. Primeira forma de governo foi a monarquia, por volta do século 6 a.C., durante o governo do terceiro rei de Roma. Foi ocupada pelos etruscos, povo que vivia no norte do rio Tibre. Monarquia etrusca. Foram construídos templos, estradas e sistemas de governo. Para governar, eram auxiliados pelo Senado, órgão político formado por representantes das principais famílias romanas, que elaboravam leis e controlavam as decisões dos monarcas. Meu quinto conceito histórico é o exército romano. Durante a monarquia etrusca, foi formado e organizado. Divulgaram técnicas de metalurgia para produzir lanças, escudos e capacetes para os soldados romanos, tornando-os mais resistentes. Meu sexto conceito histórico dessa aula é a sociedade romana. Era dividida em 4 camadas: patrícios, grandes proprietários de terra, tinham prestígio e participavam do Senado.
se aproveitavam do ager publicus, isto é, terras que pertenciam ao governo, que, por participar do governo, decidiram que o ager publicus seria um privilégio exclusivo deles. Compunham ainda plebeus, pequenos proprietários de terras, comerciantes e artesãos, que não tinham direitos políticos. Continuando, formavam-se os clientes, que eram pessoas que prestavam serviços aos patrícios em troca de proteção. Finalizando, os prisioneiros de guerra e as pessoas endividadas se tornavam escravos. República Romana. As diferenças entre patrícios e plebeus se agravaram. Com medo de revoltas, os reis etruscos permitiram que plebeus ricos participassem do exército e diminuíram a influência dos patrícios no governo. Descontentes, em 509 a.C., os patrícios tramaram o fim da monarquia. Governo republicano era um direito apenas dos patrícios, exercido pelos cargos senadores, cuja função era elaborar leis, tomar decisões sobre guerras, costumes, religião e tradições romanas, eram escolhidos entre os patrícios mais velhos e tinham o poder vitalício. Cônsules. Havia 2, escolhidos anualmente. Tinham funções de presidir o Senado, propor as leis e exercer poderes militares e religiosos. Pretores cultivavam e cuidavam da justiça. Censores verificavam em que situação viviam as famílias, para que o governo determinasse os impostos a serem cobrados. Edis cuidavam da limpeza do esgoto e da segurança. Questores eram responsáveis pelas finanças. Centuriões formavam a Assembleia Centuriata. E o último conceito dessa aula é a Assembleia Centuriata. Tinha a função de escolher os cônsules, os pretores, os censores, os edis, além de auxiliar os senadores nas decisões sobre guerra. Era composta de patrícios. E assim, rapaziada da 600, eu termino meu comentário da aula Roma Antiga. E agora a gente passa aí para o outro lado, onde os senhores, através da produção historiográfica, ou seja, através da escrita da história, cada um dos senhores serão o agente autônomo desse aprendizado da história. Boa escrita para os senhores. Nos vemos na próxima.